faz 6 anos que eu me formei. Oi, eu sou a Bela da Bela na Fera e depois de 6 anos de formada, esmal surto, eu vou comentar como foi minha experiência na faculdade de letras. Vamos lá. Em 2010, de volta ao túnel do tempo, eu pensava que eu não faria faculdades, vamos à verdade, porque meus pais não têm dinheiro pra pagar faculdade, eu trabalhava no telemarketing. Em 2010, eu apliquei e fiz o Enem, certo? Eu tinha 20 anos. Em 2011, eu apliquei para as faculdades com a minha nota do Enem. Não foi aquela nota, eu nem lembro que nota que foi, na verdade. Eu sou muito relapsa para algumas coisas de memória. Se você acompanha o canal, você vai saber que eu sou bem relapsa com memória por causa do meu hipotireoidismo. E alguns traumas também. Porque o primeiro lugar que eu apliquei letras. E aí eu procurei a faculdade que tinha mais próxima de mim, que era a Unip lá da Barra Funda. Próxima, eu morava em Guaianazes, na Zona Leste, 2 horas de trem praticamente. E a segunda opção eu coloquei jornalismo. E eu não lembro se foi da Unip também que eu coloquei o jornalismo. Bolsa 100%, então eu consegui a minha vaga de letras 100%. Meu curso era inglês e português. Só que porém, eu estava fazendo ainda os meus últimos dias como desenhista de moda no Senai. Plus, eu ainda estava trabalhando. Ah, lembrei, eu tinha pego minhas férias, era isso. E assim que eu voltei de férias, eu pedi demissão do trabalho, porque não tava dando, não tava acompanhando, Então, eu ia pro desenho de moda, saía do desenho de moda, eu acho que a 1h da tarde, já ia direto pra faculdade pra não gastar dinheiro voltando pra casa e perdendo tempo, eu já ia direto pra faculdade e ficava na faculdade até o horário de começar as aulas, então eu tinha umas 4 ou 5 horas na primeira semana. Mês, mais ou menos, eu ainda trabalhei enquanto eu tava na faculdade, aí eu falei... Eu entrei no segundo semestre de 2011, então a sala que eu entrei já tinham pessoas que estavam estudando o primeiro semestre, e você vai ver como foi confuso isso. Eu acho que eu era a única bolsista 100%, algumas pessoas faziam escola da família, que eu não sei se existe ainda, que o escola da família você tinha, eu acho que até 50%, 75% de desconto, se você fosse ajudar em escola do seu bairro, então você tinha que ter presença nos finais de semana indo ajudar na escola. Não sei se ainda funciona isso desse jeito. O primeiro semestre foi confuso porque o pessoal que já estava 1 mês antes, então eles já sabiam algumas coisas. E aí, como os professores já estavam com ele no começo, eles falavam assim, ah, você lembra do semestre passado? Eu ficava... O primeiro semestre foi muito confuso, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tava assim, por quê? Por quê? Eu tava traduzindo, né, o meu diploma, né, da faculdade, os cursos, tal, e olhando a carga horária, tal. Então eu anotei aqui de cada semestre o que foi cada matéria e eu vou fazer uma breve informação sobre eles, do que eu lembro e de algumas coisas que eu tava olhando, né, nos meus e-mails e tal. No primeiro semestre, a gente teve a análise do discurso, que eu lembro que eu adorava a professora. Análise do discurso, praticamente você vai entender quando pessoas públicas elas vão falar. Então, por exemplo, se é um político, qual é o tipo de discurso que ele se dirige. Se ele se dirige para uma pessoa, para um grupo. Chave linguística, que até hoje eu não sei. Cara, eu era muito interessada com linguística. A nossa professora era muito boa, porém eles não deram material suficiente pra gente se aprofundar. Então eu acho que foi por isso que eu acabei não entrando, que eu lembrei que quando eu comecei a estudar linguística, eu fiquei assim, que isso, linguística e morfossintaxe? Que coisa maravilhosa é entender o porquê de cada partícula de uma frase, de uma palavra, sabe? Eu fiquei assim, uau! Mas eles não deram muito incentivo pra você continuar uma pós, pra você fazer estudo acadêmico, fazer pesquisa. Eles não sei se era porque eu era bolsista ou se é porque é uma faculdade particular, eles não deram muita motivação nisso não. Análise de discurso eram 60 horas, linguística eram 60 horas, aí a gente teve teoria literária, que eram 40 horas, estudos disciplinares, que são os online lá que eu tinha da vida, que eram 10 horas, ciências sociais, que eu obviamente eu odiei, né, porque ciências sociais a gente aprendeu sobre Marx. Comunicação e expressão, que também era muito bom, porque eu sempre me vi muito boa em me comunicar e na parte de me expressar por causa das redes sociais. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, que eram 40 horas. Política do ensino, observação e projetos, então algumas partes a gente tinha que fazer. A gente tem a parte do estágio, que
que o nosso estágio foi dividido entre fazer estágio em português e fazer estágio em inglês, porém tinha a parte de que você tinha que ir na escola e fazer observação disso e daquilo, sabe? E atividades práticas supervisionadas, que são... você vai ver filme, aí você vai no teatro, e aí você lê um livro, você faz uma ficha técnica do que aconteceu e entrega. Então, o primeiro semestre eu tava muito confusa, vou falar a verdade. As minhas notas foram bem... um pouco a mais da média, não foi nada assim exuberante. O segundo semestre, então, começo de 2012, eu pensava que eu ia me dar melhor, né? Porque, poxa... Agora vai. Agora eu vou começar a ler os livros todos que eles falavam que a gente vai ler em português, né? Todo mundo fala que quando você tá aprendendo letras, você vai ler bastante livro, né? E tinha uma coisa engraçada, que professores, eles criavam as apostilas dele, que era xerocado de alguns outros livros, e deixavam lá na faculdade mesmo, pra gente pagar o xerox na faculdade. Teve uma professora que ela largou uma apostila de 500 páginas. Eu olhei pra ela e fiquei assim... Quando eu vou ter dinheiro pra imprimir 500 páginas? Porque eu tenho as minhas pastas lá, desse tamanho assim, na casa da minha mãe. Desse tamanho as pastas. Com xerox, que em sua maioria eu nem usei, pra falar a verdade. Nem usei. Eu quero muito dar uma olhada nessas pastas, que deve ter uns materiais bem legais que eu gostaria de reler, assim, só pra mim mesma, sabe? Segundo semestre, a gente teve literatura portuguesa, poesia, 20 horas, que foi quando eu conheci Fernando Pessoas e seus outros personagens. Morfossintaxe da língua portuguesa, que foram 80 horas. Os estudos disciplinares, 10 horas, que também eram online. Didática geral também era online. Língua inglesa... Gramática aplicada, 80 horas, língua inglesa, significado e uso. Então, segundo semestre, tem mais algumas matérias, peraí que eu já falo. Segundo semestre foi quando a gente começou a ter o inglês, ou seja, para as pessoas que começaram o curso anteriormente a mim, né, eles teriam o inglês só no terceiro semestre. Uma coisa que eu não entendi é que o pessoal que entrou para fazer línguas, né, o inglês, eles achavam que eles iam aprender o inglês na faculdade. Então, sei lá, tem... de 25 alunos ou menos, que no final foi uns 20, né? Dos 20 alunos, 4 falavam inglês. Eu achei até um e-mail meu com a professora, eu acho que no terceiro ou no quarto semestre, com a coordenadora do curso, na verdade, falando assim: professora, você acha que é justo? Você sabe que eu falo inglês e você viu que 90% da sala tirou mais de 9 ou quase 10 e eu tirei 6,5. Eu indignada, e a professora só respondeu: isso depende da índole e do caráter de cada um. Você tá se formando pra ser professor e você tá colando, cara? Aí a gente teve estrutura funcional da educação básica, 20 horas, que também eu acho que era online, se eu não me engano. Prática do ensino, estágio supervisionado, mais 20 horas. A APS, que eram as atividades práticas supervisionadas, que são... Li Dom Casmurro. O Dom Casmurro era sobre isso. Fui na exposição lá na Pinacoteca, esse tipo de coisa. Então você escrevia, entregava os papéis e tinha uma quantidade máxima que você podia fazer por mês. Que no final eu acho que eram umas 200 horas ou 100 horas que você tinha que ter tudo pra entregar pro professor. Teve... No Estrutura Funcional da Educação Básica, a gente aprendeu as leis federais, a hierarquia, a LDB, essas coisas, né? As leis de como funciona o ensino público, o ensino no Brasil. Terceiro semestre, eu tive língua inglesa e compreensão de produção de texto, 40 horas, compreensão oral da língua inglesa, 60 horas, Libras, 20 horas. Todo mundo da sala terminou com 5. Sabe por quê? A gente tinha uma aula a cada 15 dias. Sabe por quê? O professor não aparecia na escola. Se eu tive uma aula de Libras, foi muito. E eu tava tão emocionada pra aprender Libras, sabia? Ai, mano. Ai, de verdade. E quando eu tava olhando no meu histórico, não fala das minhas aulas de latim. Eu tive 2 semestres de aula de latim. O que aconteceu? Por que não aparece aqui? Esse professor, eu acho que ele era tradutor pra Rede Record, Rede Globo, de Libras, e ele não apareceu na escola. E era um dos cursos que eu tava mais empolgada pra aprender. Nossa, eu fiquei de coração partido, cara. Até hoje, quando eu penso, eu fico assim... Eu ainda vou aprender o Libras, nem que seja aqui pra usar na Finlândia, mas, cara...
Aí eu lembro também que eu tava olhando os e-mails e tinha uma mensagem, um e-mail dele assim: sua atividade está muito longa, eu gostaria que fosse apenas uma página. Ai, cara. Literatura portuguesa prosa, que eram 80 horas. Morfossintaxe aplicada da língua portuguesa, 80 horas. Letras indisciplinares, 40 horas. Esse letras indisciplinares, a professora também era, eu acho que a cada 15 dias, mais ou menos. E era um apanhadão de todas as matérias. Estudos disciplinares, 10 horas, que também era online. Planejamento e política pública de educação, também era online. Prática do ensino, vivência, ambiente e educação, 20 horas, que eu acho que também era online, ou a cada 15 dias, 20 dias. Didática específica também era online, 20. E atividade prática supervisionada, mais 50 horas. Eu não lembro muito do meu terceiro semestre, porque era o final de 2012, foi quando eu tive o meu primeiro namoro da vida, e foi quando tudo deu ruim, tudo deu errado. Eu vivia matando as aulas de sexta-feira pra poder ir pra cidade que ele morava, em Poços de Caldas, enfim. Minhas notas eram 5.1, foi muito feio, foi muito feio. Foi meu namoro de, sei lá, 3 meses, 4 meses, e foi muito feio, de verdade. O quarto semestre eu comecei a acordar pra vida. Eu tive notas muito boas, mas eu acho que também tem a ver com eu gostar das matérias que estavam sendo ensinadas no quarto semestre. Então, no quarto semestre eu tive Culturas da Língua Inglesa. Ai, que foi muito bom, cara, aprender, porque a gente só aprende sobre ter a Inglaterra e ter os Estados Unidos. Eles falam inglês. Fim. Não, a gente aprendeu sobre cultura carimbenha, a gente aprendeu sobre a língua inglesa na África. Cara, foi muito bom. Morfossintaxe da língua inglesa, 40 horas. Essa foi a matéria que todo mundo penou na sala, enquanto eu lá bonitinha, fazendo tudo, e as pessoas me pagavam pra fazer o trabalho delas. Eu queria dizer que eu não consigo entender aquele pessoal da minha sala, e lembro que depois, a certo ponto, eles podiam já fazer estágio e até mesmo trabalhar, né, como substituto, que eu fiz isso também. E eles ficavam assim, ai, peguei aula de inglês. E eu fiquei assim, como você pegou aula de inglês? O que você vai fazer na aula de inglês? Ensinar o quê para as coitadas das crianças? Eu ficava muito chateada, de verdade. Então, se você tem o interesse de fazer letras, vá com um básico, pelo menos, do inglês, um intermediário, porque daí você só vai se aprimorar. Aí, a cada 15 dias eu tinha o letras integradas, que era 40 horas, que era uma mistura de tudo, e aí tinha os testes lá. Metodologia do trabalho acadêmico também era online, que eu nunca aprendi nada. Era só uns textos que você tinha que ler, responder sim ou não e fechar o arquivo do computador lá da faculdade. E atividade prática supervisionada. Ah não, tinha prática do ensino e trajetória de praxis, também que era online. Eles jogavam tudo online. Quinto semestre, que foi o meu melhor semestre de todos, não sei se era porque eu tava solteira ou que eu tava dando aula, eu acho que ao mesmo tempo do quinto semestre, se eu não me engano. Trabalho de curso. Era pra gente fazer um mini TCC, né? Um TC só, né? Literatura brasileira prosa. Análise do discurso crítico e semiótica, que foram 60 horas. Literatura brasileira prosa foi muito legal, porque eu conheci muitos livros brasileiros que a gente sempre ouve, que lê Dom Casmurro, lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe? E a gente não leva muito a sério e conta uma história assim, conta muita coisa que hoje em dia a gente já não entende tanto por ser coisas do patriarcado, né? Eu vejo muita coisa do patriarcado em cima desses livros antigos. Olhar os Lírios do Campo, sabe? E você, Clarissa, cara, quando eu li Clarissa, eu fiquei assim, ai, não faz isso comigo, não. A literatura da língua inglesa, que foi assim, foi o dia que eu conheci. Cadê meu livro pra eu mostrar? Cadê? Livro da minha vida. E esse é o meu livro da faculdade. Um livro, a edição mais baratinha, assim, mas tipo, eu adoro esse livro. A última vez que eu fui pro Brasil, eu tive que trazer ele comigo. E eu releio ele algumas frases aos poucos, sabe? Ai, cara. A gente se ama e odeia, se ama e se odeia. E foi nesse curso também que eu conheci o Vasto Mar de Sargasso, que eu acabei de encomendar em inglês. Encomendei sim, tá 6 euros. É uma visão de um outro escritor, né, na verdade, uma outra escritora, contando o lado da mulher que está no sótão. Eu vou fazer um vídeo depois que eu ler ele novamente. Então, literatura da língua inglesa, eu conheci muita coisa boa. A gente teve que ler sobre o Beowulf.
A professora deu o primeiro texto pra gente e eu fiquei assim, o que é isso? A gente estudou sobre a vida do Shakespeare. Ai, gosto muito da parte de literatura, poesia, prosa, sabe? Eu tô me emocionando muito, porque veio algumas memórias da faculdade, sabe? Me deu até aquela frio. Veio algumas memórias, e eu não sei se eu era muito jovem e eu não soube aproveitar, ou se eu aproveitei o suficiente e aprendi o suficiente. Ai, não sei, não sei. Eu acho que eu aprendi o suficiente, vai. Mas eu era bem imatura ainda pra estar numa faculdade, isso que eu digo. Literatura da língua inglesa, tópicos de atuações profissionais, que era online, e a cada 15 dias, 2 meses, a gente encontrava a professora. E foi assim, quebrou meu coração. Essa professora, ela dava aula de inglês também, de gramática e tal pra gente. E ela era assim, olha... E ela era toda... sabe, muito engraçada. E ela ficava assim, olha, eu vou falar a verdade, você vai conseguir trabalho como professora. Se você pensou que você trabalharia como redatora, como jornalista, fazendo faculdade de letras ou biblioteca, você não vai conseguir esse trabalho. Só que eu tenho que ensinar pra vocês de qualquer forma, né? Ai, meu Deus. Essa matéria aqui foi, tipo, pra quê? Rasgando papel. Eu lembro que eu fui na primeira aula, ela começou a desmotivar a gente. Eu falei, ó, não tô vindo mais nas aulas, beijo. Porque se for pra me desmotivar, nem venho. Mas no fim das contas, eu apliquei pra trabalho em 2 editoras depois, que estavam com vagas abertas, e eles nunca me responderam nenhum e-mail. Depois de um tempo, eu apliquei pra mais uma editora, eu fui fazer o teste, eles davam um papel lá que você tinha. Você tem experiência? Não. Ah, a gente vai dar um papel aqui pra você tem que corrigir os erros, tal. Ah, você foi muito bem, a gente entra em contato com você, tá? Nunca mais. Eu acho que você só acaba entrando nessas empresas por recomendação de uma pessoa ou de outra que já tá dentro da empresa. Não adianta. Métodos de pesquisa, que eu lembro que colocaram um professor, que ele era, na verdade, professor de educação física. E aí juntou a nossa sala com a educação física. E o professor, ele passava uns textos nada a ver, um xerox nada a ver, que eu lembro que eu nunca entendi. Métodos de pesquisa, nunca entendi metodologia, como que é pra... Eu tinha que perguntar pros outros ou pesquisar na internet. E prática de ensino, reflexões, que também era desse professor, que ele dava uns textos assim... O pai quer que os filhos estudem em escola particular. E aí quando os filhos vêm em casa, se o pai é uma pessoa pobre, não vai conseguir ajudar o filho porque não teve a mesma escolaridade. Mas se a família é rica, sabe, umas reflexões assim, tirada do Orkut. O 6º semestre foi o semestre final, ou seja, o pessoal que tinha entrado antes de mim já era pra estar formado, mas alguns deles tinham pego DP, então eu ainda via eles, né? E eu tinha que começar o meu TCC. Eu ia fazer com uma pessoa, só que a pessoa desistiu e sumiu. Eu acho que ela acabou abandonando, eu nem sei se ela terminou a faculdade de letras, na verdade. E eu fiquei assim, vou ter que fazer meu trabalho sozinha. E os professores, eu não tinha um orientador, eu não tinha ninguém pra me ajudar. Se eu tive uma orientadora, eu vi uma mulher uma vez, ela só olhou a diagramação e falou, ah, tá tudo errado. Ah, tá bom o texto, sim. Aí eu entreguei pra coordenação, um mês faltando pra data final de entregar, ela falou assim, ah, a gente não vai aceitar esse tema, não. Que era, eu acho que eu tava falando sobre a reforma educacional na Finlândia, né? Não aceitaram, não. Sabe qual foi o meu tema do TCC? O ensino... Eu nem lembro direito. O ensino de língua estrangeira no 3º colegial em escolas públicas. Esse foi meu tema. Porque a coordenadora falou, ah, é fácil, eu sei que você vai conseguir, porque você já tava dando aula no ensino público de qualquer forma. Ai, Cara, se eles tivessem me motivado e me ajudado a escrever um TCC decente sobre a reforma da cultura... a reforma da educação, do sistema de educação na Finlândia, se eles tivessem me dado como dividir melhor ou como aprofundar melhor a temática, seria uma temática tão boa pra eu vir pra Finlândia até antes, né? Tipo, eu teria vindo em 2014, 2015, mais ou menos, mas eles nem isso. Eles foram bem relapsos, não sei se comigo ou se era com o meu curso ou o que era, mas eles eram bem relapsos. Eu perguntava de pós, eu perguntava de como entrar pra pesquisa científica, nunca tive nem informação.
Enfim, sexto semestre foi quando juntou praticamente tudo pra fazer, mas também você não precisava tanto ir pra faculdade. Eu tinha o estágio de português e o de inglês, que cada um eram 300 horas e no seu total seriam 600 horas, mas nessa época eu já dava aula. Então eu fiz anotações do que eu ensinava na sala de aula e pedi para um professor de português e um professor de inglês assinar o meu estágio. Atividades complementares, que eram 200 horas. Prática como componente curricular. Eu lembro que eu fiz uma dessas da atividade complementar, que eu fui no SWU, que era um festival que existiu no Brasil. Eu fiz as vantagens de ir num festival musical, porque eu ouvia músicas em inglês, aprendia culturas, coisas do tipo. Eu lembro que foi muito engraçado e a professora não aceitou, não. Fiz interpretação e produção de texto, homem e sociedade, estágio de português, estágio de inglês, prática de ensino componente curricular, linguística geral, gêneros textuais, teorias do texto, gramática aplicada da língua portuguesa e atividades práticas supervisionadas. Esse foi meu último semestre. Parece que foi mais do que todos os outros semestres, vou falar pra você. Tinha mais coisa acontecendo que... não sei, era muita coisa acontecendo. Então, e ao mesmo tempo, eu tava procurando por trabalho e tinha largado de ensinar na escola porque um aluno tinha me agredido. Assim, não foi diretamente, ele fechou a porta no meu braço e machucou meu braço, tá? Posso contar sobre isso em outro vídeo, falar da minha experiência como professora. Mas esses foram os meus anos na faculdade de letras, inglês e português, que eu cursei numa faculdade brasileira. E eu gostaria de ter aplicado para essa escola alguns anos depois. Vou ser sincera, eu gostaria de ter mais maturidade para me aprofundar mais, ser mais corajosa em perguntar e se eu poderia ter uma continuação no ramo, ou nos estudos ou algo do tipo, porque com certeza eu teria saído além ou teria ido além do que ter só o bacharel, né? Que aqui na Finlândia pelo menos é considerado bacharel, mas no Brasil é licenciatura, né? Mas é isso, essa é a minha formação e agora vamos ver qual é o próximo capítulo da minha vida aqui. Pode ser que eu entre numa faculdade, pode ser que eu faça cursos técnicos, não sei, mas eu continuo contando. Obrigada por ter ficado todos esses minutos aqui comigo e a gente se vê logo menos. Beijão!